certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Bom dia, Irani. Bom dia a todos. Bom dia, Lídia. Bom dia, Efraim. Seja bem-vindo. Obrigado. Irani está com o microfone ligado, mas nós não estamos lhe ouvindo. Bom, ela está com problema no microfone. Então, bom dia mais uma vez, Efraim. É um prazer tê-lo aqui novamente. Bom dia. E que Deus o use fortemente neste momento, que através de ti o Senhor possa vir trazer mais ensinos, correções e tudo aquilo quanto seja necessário para nós. Bem, eu gostaria de fazer uma breve oração e para te entregar no altar do Senhor, e você pode fazer uma segunda, tá bem? Eu oro, então? Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, autor das nossas vidas, bendito seja o teu nome em todo o universo, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais reunidos para te adorar, para aprender mais sobre ti, Senhor. Ajuda-nos a compreender toda a palavra, Senhor, que será ministrada agora pelo teu servo, o irmão Efraim. Que não seja ele a falar, mas que sejas tu, Senhor, através dele. Usa o Senhor de forma poderosa. Em nome de Jesus, Pai, é o que te rogamos. Amém. Amém, Senhor. Continuando, ó Deus, na tua santa presença, invocamos o teu nome e a presença do teu Espírito agora entre nós, para que ao abrirmos a tua palavra e analisarmos os relatos da história e como o teu povo no passado foi conservando a doutrina pura, e que essa fé que uma vez foi entregue aos santos
ela também de alguma forma foi passada a nós e que o Senhor possa também nos ajudar a conservá-la pura, incontaminada, assim como o teu povo no passado conservou. Seja com todos que aqui estão, que o Senhor possa abrir as mentes e os corações para que nós possamos receber as instruções, o conhecimento da tua palavra, também do espírito de profecia, que possamos interiorizar no nosso coração as informações e estarmos prontos, preparados para responder com paciência, com calma e mansidão a qualquer um que vir pedir a razão da esperança que há em nós. Seja comigo, seja com todos que aqui estão, é o que eu te suplico no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pronto. Lígia? Esteja à vontade para começar, meu irmão. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Amém. Obrigado, Lígia. Que Deus te abençoe. E abençoe também a nós todos agora que vamos estudar a palavra de Deus. Vou compartilhar aqui a tela para começar o estudo de hoje, que é o estudo de número 3, a plenitude da divindade e o grande conflito. O Concílio de Nicéia, do ano 325, e os valdenses. Deixa eu abrir aqui. O computador está um pouco lento, mas estão dando para me ouvir bem aí, não é? Sim, Sim? Pronto. Já apareceu a tela aí, não é? Também? já, tá tudo ok. Pronto, então vamos lá. Então vamos agora mais uma vez voltar no tempo, né? Vamos agora voltar para o 4º século. Os 4 séculos já depois de Cristo, da nossa era, nós já vimos o que a Igreja Apostólica acreditava no que diz respeito ao Deus triuno, ou à divindade triuna, e vimos também os ventos de doutrinas que foram soprando na Igreja no 1º, no 2º, no 3º e 4º século. E como a Igreja de Deus, o povo de Deus, o remanescente, conservou a verdade pura nesse período, né, nessa época. E nós agora estamos no 4º século, mais precisamente no ano 325, quando acontece o primeiro concílio mundial, o concílio eclesiástico, na cidade de Nicéia. Então, aqui, recapitulando também um pouco, antes de chegarmos propriamente no concílio, e descobrirmos o que foi que eles estabeleceram como credo da igreja, eu queria aqui rapidamente fazer uma recapitulação. Então, nós temos aqui na era apostólica, que vai do ano 31 até o ano 100, a doutrina dos apóstolos, que no que diz respeito à divindade, eles acreditavam que 3 são os que testificam no céu: o Pai, Deus o Pai, a Palavra, Jesus e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Isso era o que os apóstolos acreditavam. Então, vamos continuar. Aqui já no 2º século, nós temos... Deixa aqui, meu computador está um pouquinho confuso, está pesado. Pronto, aqui no 1º século, a gente viu esses ventos de doutrinas e esses movimentos que se levantaram para perturbar a Igreja de Deus no 1º século. O primeiro foram os ebionitas, que sobre Jesus, eles acreditavam que Jesus não era pré-existente, ou seja, Jesus não existia antes da encarnação. Eles acreditavam que Jesus só passou a existir quando nasceu, através de Maria, por uma concepção natural, né? De José e Maria. Uma ramificação dos ebionitas eram os eucasitas. Eles acreditavam que Jesus foi gerado na eternidade. Diferente dos ebionitas, que acreditavam que Jesus teve um começo como qualquer homem comum, né, através da concepção natural de José e Maria, os eucasitas não. Eles acreditavam que Jesus era pré-existente. Ele já existia na eternidade
mas que em algum momento da eternidade ele foi gerado pelo Pai. Também vimos os gnósticos, né, que perturbou também muito a igreja no primeiro século. Era uma filosofia, não era um movimento, era mais assim uma ideia que circulava entre os gentios que tinham se convertido ao cristianismo e que não deixaram totalmente o paganismo, né? Então, eles acreditavam que Jesus foi emanado. Jesus, juntamente com outros éons, foram emanados de um Deus maior, o Deus luz que vivia no infinito. Então, esse Deus que vivia no infinito, ou no lugar chamado Pleroma, a partir dele era emanado vários éons, e Jesus era um desses éons, que foi emanado do Deus último. Também vimos os docetistas, que o tema dos docetistas não era, propriamente dito, a divindade de Jesus, mas a humanidade de Cristo. Então, eles não acreditavam que Jesus tinha natureza humana, porque eles, como também se ramificaram dos gnósticos, que acreditavam que a matéria é má, eles não conseguiam conceber em sua mente de que Jesus, que era puro, tinha emanado da luz, né, do Deus último, ele tivesse contato com a matéria que era má. Porque para eles, se Jesus tivesse feito o homem em todo sentido, Jesus tinha se tornado mal e tinha se maculado. Então, ele não poderia ser um salvador, um redentor da humanidade. Ele precisaria de um salvador. Então, os docetistas não acreditavam na natureza humana de Cristo. Eles diziam que Jesus apenas tinha vindo numa aparência humana, mas que não era humano de fato. E o apóstolo João combateu essa doutrina na sua primeira carta, no capítulo 4. 1 João capítulo 4, ele fala que todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne não é de Deus, né? É o espírito do anticristo. E também vimos os nicolaítas, que Jesus reprovava as obras e as doutrinas também dos nicolaítas, que transformava em dissolução a graça de Deus, mas que também não acreditava que Jesus era Deus, no sentido mais absoluto do termo. Então, indo para o segundo século, nós vimos também um homem chamado Marcion, que também acabou criando um movimento que ficou conhecido como os marcionitas. Eles acreditavam que existia dois deuses distintos, o Pai e o Filho. Então, nós temos aqui o biteísmo, né? A crença em duas divindades. E isso era defendido por Marcion, porque ele achava que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo. Do Antigo Testamento era um Deus sem misericórdia, e o Deus do Novo Testamento era um Deus pacífico, cheio de misericórdia e de bondade. Então, ele fez a distinção de um Deus que dizia que era olho por olho e dente por dente, para um Deus que dizia não, que temos que amar o próximo, temos que dar a outra face, etc. Então, ele fez essa distinção e passou a acreditar que existia dois deuses distintos, o Pai e o Filho. Isso é o biteísmo pagão, a crença em duas divindades. No segundo século, os gnósticos continuam também perturbando ainda a igreja, e eles, como eu falei agora há pouco, acreditavam que Jesus foi emanado. No segundo século também, Noeto de Esmirna apareceu também com uma teoria na tentativa de defender a unicidade de Deus. Ele começou a divulgar um pensamento que ficou conhecido como modalismo, que dizia que Deus se manifestou de dois modos diferentes, né? No Antigo Testamento ele era o Pai, e esse mesmo Pai se fez Filho. A mesma pessoa se personificou no Filho e veio a este mundo. Ou seja, não são pessoas distintas na doutrina modalista, mas é a mesma pessoa que se manifesta de formas distintas, de modos diferentes. Por isso que o nome é modalismo. E a gente vai ver que Sabélio, ele passou a acreditar nessa mesma teoria de Noeto, de Esmirna, só que estendendo um pouco mais. Ele disse que existia apenas uma pessoa que se manifestou não de duas formas, mas de três formas diferentes, como o Pai no Antigo Testamento, como o Filho
no Novo Testamento e como Espírito Santo depois do Pentecostes, né? No Pentecostes e depois. Tá aqui, Sabélio, né? O sabelianismo, que acreditava em um Deus que se manifestou de 3 modos diferentes. Ele apenas pegou o pensamento de Noeto e estendeu um pouco mais para a terceira pessoa, que era o Espírito Santo. Vimos também no 4º século o arianismo, né? Um movimento que também causou um certo problema, a partir das teorias de um homem chamado Ário, presbítero de Alexandria, e Ário, ele começou a ensinar que Jesus, ele foi criado, Deus o Pai criou Jesus lá na eternidade. E ao Pai criar o Filho, Jesus, lá na eternidade, ele dizia que Jesus, ele foi criado com uma substância, uma essência diferente da do Pai, pelo fato de Jesus ter sido criado do nada. Então, ele não tinha uma essência divina, apesar de ser o ser mais exaltado criado pelo Pai na concepção ariana. Então, esse era o pensamento diário. Deus, o Pai, criou Jesus lá na eternidade com uma substância divina diferente da de Jeová, da do Pai. Quem é muito fiel à crença ariana nos dias de hoje são os testemunhos de Jeová. Eles continuam a crer que Jesus foi não gerado, mas criado pelo Pai lá na eternidade. E nós vamos ver hoje que nasce no Concílio de Nicéia, apesar de que já havia esse pensamento em contrapartida com o diário, mas que é assim estabelecido como credo em Nicéia, o conceito semi-ariano, né, ou semi-arianismo, que muda apenas uma coisa no que diz respeito à crença ariana. Quando o Ario diz que Deus foi criado lá na eternidade, o semi-arianismo diz que Deus o Pai gerou Jesus lá na eternidade. Então, para eles, há uma diferença, porque há uma diferença de criado para gerado. Ele, criado é do nada, então não possui a substância ou a essência divina do Pai. Agora, gerado, não. Gerado para eles, Jesus pode ser Deus, pode continuar sendo Deus, porque ele saiu do seio do coração do Pai. Ele saiu. Ele foi gerado, ele foi, de alguma forma, eu tenho que usar essa expressão dos gnósticos, infelizmente, mas foi de alguma forma emanado do Pai. E ao ter saído do Pai, ele levou, junto com ele, a essência do Pai, a essência divina do Pai. Então, ele é divino e é tido como um Deus. Ele pode ser chamado e adorado como um Deus. Mas tem um problema. Porque sendo gerado ou não, na concepção semi-ariana, Jesus parece ter tido um início, parece ter tido um começo, quando a gente analisa o conceito semi-ariano mais profundamente. Porque se ele saiu do coração do Pai, teve um momento em que ele não tinha saído. E se teve um momento em que ele não tinha saído, então ele não existia, por assim dizer. Mas para eles, os semi-arianos, não. Jesus existia. Mas onde? No Pai. Como é que a gente entende isso? Eu não sei. Isso é um absurdo. Eles dizem que Jesus existia, é coeterno, mas ele teve uma época que ele existia no Pai, e em um momento da eternidade ele saiu do seio do coração do Pai. Isso é o que diz o semi-arianismo, e isso nasce mais precisamente no Concílio de Nicéia. Eu queria aqui compartilhar com os irmãos o que ficou estabelecido no Concílio de Nicéia, porque as doutrinas de Ário foram rejeitadas, mas o amigo de Ário, que era Eusébio de Nicomédia, foi ele quem redigiu esse credo. E ele, a irmã White chama de adulador de Constantino no livro Grande Conflito. Então, vamos ver o que a igreja passou a acreditar a partir do ano 325. Eu queria ler para vocês que diz assim, deixa eu só tirar aqui as coisas da frente, que eu não estou conseguindo perceber. Diz assim, cremos em um só Deus,
Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Até aqui está certo. É o que também nós acreditamos no século XXI. Que há um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Só que perceba a partir de agora. Diz assim: e em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado ou não feito, né? Consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra. Vou parar aqui só para perguntar se vocês perceberam uma coisa. Olha, a gente já viu os ventos de doutrinas que sopraram no primeiro, segundo, terceiro século, e agora nós estamos no quarto século. Quando eu leio esse credo, eu percebo que foi pego um pouquinho de todos, um pouquinho de cada vento, por assim dizer, um pouquinho de cada movimento que se levantou perturbando a igreja, um pouquinho da concepção de cada um, e foi colocado no liquidificador, simbolicamente falando, e misturaram tudo e saiu esse credo. Porque vejam o que é que eles dizem, que Jesus não foi gerado, ou melhor, não foi criado. Eles falam isso para poder rejeitar e jogar por terra a doutrina diário. Mas foi gerado. Se Jesus foi gerado, ele também teve um começo. Como eu expliquei agora há pouco, ele teve um momento em que ele teve que sair do Pai. E isso é um absurdo. Então, ele foi gerado com a mesma substância do Pai, por isso ele pode ser chamado de Deus. Agora perceba essa expressão, Deus de Deus. Ou seja, um Deus que saiu de Deus. Isso me faz assim, lembrar dos gnósticos, que dizia que tinha um Deus último no pleroma e que a partir desse Deus último emanava deuses menores. O Deus último era chamado de luz. E aqui também é dito que Jesus é uma luz de luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então eu percebo que há uma mistura de gnosticismo aqui. Entende? Há um pouco também do biteísmo, porque aqui enaltece dois deuses. Um Deus último e um outro Deus que saiu de Deus. Uma luz de luz. Um Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Então, esse credo, infelizmente, assim, ele é um credo meio que ecumênico para aquela época, para agradar ou pelo menos conquistar todos os movimentos da época. Apesar de alguns dizerem o contrário. E diz assim, o qual, por nós, homens, e para nossa salvação, Jesus desceu, se encarnou e se fez homem. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E o que é que fala sobre o Espírito Santo? Eles apenas terminam dizendo, e no Espírito Santo. Só isso. Fala do Pai, do Filho, e no final só diz, e no Espírito Santo. Acreditamos no Espírito Santo, mas não explica muito sobre isso. Depois, esse credo ele é reformulado no Concílio de Constantinopla, no ano 381, e lá eles acrescentam mais algumas informações a respeito do Espírito Santo, como aquele que procede tanto do Pai como do Filho, e é juntamente com eles adorado. Okay? Então, esse foi o credo que foi estabelecido em Nicéia, no ano 325. A partir de então, a maioria dos cristãos que viveram agora sob um cristianismo apóstata, que foi no período que a igreja deixou de ser igreja apostólica cristã e passou a ser igreja apostólica romana, a maioria dos cristãos, se não todos, nesse período de apostasia, passa a respeito de Deus, a respeito de Jesus e do Espírito Santo, quando eles queriam explicar as três pessoas da divindade, eles recorriam a esse credo.
Eles acreditavam em Deus a partir desse credo que foi estabelecido em Nicéia, no 325. Para eles, era como se fosse uma reunião, que acontece hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Associação Geral, e o que foi decidido na Associação Geral foi Deus que estabeleceu. Nós acreditamos assim, porque a irmã White fala que quando os delegados da Associação Geral se reúnem para decidir alguma coisa, Deus estará ali presente. Nós vimos isso, né, em 2015 com a ordenação das mulheres. E em outros concílios passados da Igreja Adventista do Sétimo Dia também Deus se manifestando ali, né? Só que é diferente daquilo que acontecia no passado. Lá no quarto século, quem estava liderando as coisas eram pagãos, por assim dizer, que tinham se convertido ao cristianismo e que não tinham se convertido verdadeiramente. Estavam com uma bagagem de paganismo ainda em seus corações. Entendeu? Então, assim, a partir de então, qualquer coisa que fosse a respeito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, eles recorriam ao credo de Nicéia, no ano 325, e ao credo de Constantinopla, no ano 381 aproximadamente. Tá bom? Então, vamos aqui. O problema é que Deus sempre teve um remanescente. E a Igreja de Deus, o cristianismo puro e apostólico, continuou sobrevivendo. E quem continuou levando essa chama, essa tocha da verdade, e quiseram mantê-la acesa, eles tiveram que se apartar dessa igreja que agora estava apostatada e continuar seguindo a verdade por um outro caminho, por um outro lugar, em um outro lugar até. E quem eram esses? Né? No livro A História dos Valdenses, de Pasquale Lemon, ele diz assim: os dogmas e tradições promulgados no Concílio de Nicéia e outros concílios que se seguiram nos séculos IV e V eram agora impostos por leis imperiais e impostas como regra a todos os cristãos. Então, aquilo que era estabelecido nos concílios, a igreja estava agora tentando, juntamente com o poder imperial, estabelecer aquilo como regra para todos os cristãos. Todos tinham que crer daquela maneira. Qualquer coisa que fosse diferente daquilo, qualquer pessoa que fosse falar algo diferente, era um anátema, era excluído da igreja, perseguido e até morto. Aqueles que não aceitavam esses costumes e dogmas oriundos ou mesclados com o paganismo, preferindo seguir fielmente o ensino bíblico, eram estigmatizados como hereges e sofriam todo tipo de perseguição. À medida que as pressões aumentavam, o que aconteceu? Pequenos grupos de todas as províncias do Império Romano preferiam o anonimato e os lugares isolados. Então, o povo de Deus, o remanescente do Senhor, que estava agora sendo pressionado a acreditar, a seguir os dogmas que estavam mesclados com o paganismo, eles fizeram o quê? Eles ficaram calados. Eles ficaram ali no anonimato, preservando a doutrina pura, e não se manifestavam assim a princípio porque havia uma perseguição atroz. Outros foram para alguns lugares isolados. Só que teve que ter um momento na história em que eles tiveram que se apartar de vez. E que momento foi esse? No livro A Verdade Triunfante, na página 184, diz assim: por quase 200 anos após a morte dos apóstolos, o processo de separação continuou entre essas duas classes de membros da igreja até que veio a ruptura declarada. Então, assim, Deus sempre teve um povo guardando a verdade e, infelizmente, outros se contaminando, né? Tinha um outro grupo se contaminando com o paganismo, mas o povo de Deus estava ali guardando, né? Mas foi no ano 325, o primeiro concílio mundial da igreja, onde foi tratado sobre a divindade,
o concílio foi realizado em Nicéia, e naquela época, Silvestre, que é esse papa aqui, é tido por alguns como o primeiro papa, é tido por alguns assim, apesar de que a Igreja Católica diz que é Pedro, né? Mas alguns o consideram assim. Ele era o bispo de Roma nessa época em que houve o concílio de Nicéia, na época em que o imperador romano era Constantino. Foi na época de Silvestre, né, que ele recebeu grande reconhecimento como bispo de Roma. É a partir do tempo deste bispo romano que os valdenses datam a exclusão do partido papal de sua comunhão. Então, perceba o que diz a história. Por volta do bispado de Silvestre, é que esse grupo, que quer manter a verdade, eles se separam da igreja que agora não é mais igreja apostólica cristã, é uma igreja romana, a igreja que ficou conhecida como igreja apostólica romana. Eles se apartam. E é a partir dessa época em que acontece o concílio de Nicéia, é a partir do bispado de Silvestre, é a partir do tempo que Constantino imperava, é que os valdenses datam a exclusão do partido papal de sua comunhão. Continuando. A serva do Senhor, no livro O Grande Conflito, ela diz assim: por entre as trevas que baixaram a terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta. Em cada época houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Escritura Sagrada como a única regra de vida. E olha, eles santificavam o verdadeiro sábado. Quanto o mundo deve a estes homens, a posteridade jamais saberá. Irmãos, quanto nós devemos, nós adventistas do sétimo dia, devemos a estes homens. Nós não temos noção. Eles foram estigmatizados como hereges, impugnados os seus motivos, criticados seu caráter e suprimidos, difamados ou mutilados os seus escritos. No entanto, permaneceram firmes e de século em século mantiveram a fé em sua pureza como sagrado legado às gerações vindouras. Quem era esse grupo? Quem eram esses homens que mantiveram essa fé, né? O servo do Senhor continua ainda dizendo: mas dentre os que resistiram ao cerco cada vez apertado do poder papal, os valdenses ocuparam posição preeminente. A falsidade e corrupção papal encontraram a mais decidida resistência na própria terra em que o Papa fixara a sede, em Roma, né? Agora note, durante séculos, as igrejas do Piemonte mantiveram-se independentes, mas afinal chegou o tempo em que Roma insistiu em submetê-las. Percebam que eu li anteriormente que muitos que foram para alguns lugares isolados, até mesmo no Piemonte, outros ficaram no anonimato, eles conseguiram ali adorar a Deus e se manter independentes. Mas chegou no momento em que Roma estava tentando, insistindo em submetê-los também, a crer nos credos, que era agora tido como regra, a crer em tudo que a Igreja Apostólica Romana estava agora impondo. Depois de lutas inúteis contra a tirania, os dirigentes dessas igrejas reconheceram relutantemente a supremacia do poder a que o mundo todo parecia render homenagem. Infelizmente, teve alguns que se renderam ao papado, se renderam à supremacia papal, à pressão. Eles não suportaram a pressão. Mas alguns houve, entretanto, que se recusaram a ceder à autoridade do Papa ou do prelado. Estavam decididos a manter a sua fidelidade a Deus e preservar a pureza e simplicidade de fé.
Aí o que que acontece? A irmã White diz que houve separação. Os que se apegaram à antiga fé, que antiga fé era essa? Era a fé apostólica. Era a fé que uma vez foi dada aos santos. E agora os apóstolos, ou melhor, os valdenses, agora decidiram mantê-la e passar para gerações futuras. Os que se apegaram à antiga fé retiraram-se, houve separação. Alguns abandonando os Alpes nativos ou os lugares isolados, alçaram a bandeira da verdade em terras estrangeiras. Outros se retraíram para os vales afastados e fortaleza das montanhas e ali preservaram a liberdade de culto a Deus. Então perceba, teve uns que foram para os vales mais afastados. E ali eles preservaram a liberdade de culto a Deus. E a serva do Senhor vai dizer que houve um grupo que foi para os vales mais afastados, e ali preservaram a verdade incontaminada por 1000 anos. Vamos continuar. No livro A Verdade Triunfante, na página 184, diz assim: estes cristãos dos Alpes, não é? Ou dos vales, né? E dos Pirineus foram chamados de valdenses, que provém da palavra italiana para vales, e por onde se espalharam na França. Eles têm sido chamados lá na França de Valdóis, leia-se Vaudois, uma palavra francesa que significa habitantes dos vales, em uma determinada província, a região de Valdóis. Muitos escritores frequentemente os chamam de Valdóis. Então, o significado da palavra valdense é os habitantes dos vales. E perceba que a irmã White disse aqui, no livro Grande Conflito, na página 64, que os que outros se retraíram para os vales afastados e fortalezas das montanhas, e ali preservaram a liberdade de culto a Deus. Então, valdenses, valdóis, significa os habitantes dos vales. Algumas pessoas dizem que a palavra valdense vem de um homem chamado Pedro Valdo, que viveu ali por volta do século XII. Mas não é bem assim. Pedro Valdo, ele se converteu e se tornou um valdense. Os valdenses já existiam há muito tempo antes. Nós estamos aqui no século IV. E Pedro Valdo viveu ali pelo século XI e o século XII. Não é? Entre o século XI e XII. Então, a palavra valdense não vem de Valdo. Não é? A palavra valdense vem de vales, os habitantes dos vales. Então, vamos lá. No Grande Conflito, a serva do Senhor continua dizendo assim: a fé que durante muitos séculos fora mantida e ensinada pelos cristãos valdenses, perceba, a fé ensinada pelos cristãos valdenses estava em assinalado contraste com as falsas doutrinas que Roma apresentava. Sua crença religiosa baseava-se na palavra escrita de Deus, o verdadeiro documento religioso do cristianismo. Mas aqueles humildes camponeses, em seu obscuro retiro, excluídos do mundo e presos à labuta diária entre seus rebanhos e vinhedos, não haviam por si só chegado à verdade em oposição aos dogmas e heresias da igreja apóstata. Olha, perceba, a serva do Senhor está dizendo que eles não chegaram à verdade pura que eles defendiam, eles não chegaram a ela por si só. Então, como foi que eles tiveram acesso a essa verdade? Ou será que eles já traziam essa verdade consigo desde o berço? Continuando, a serva do Senhor diz: a fé que professavam não era nova. A sua crença religiosa era a herança de seus pais. Perceba, eles já traziam aquilo desde o berço. Era a herança de seus pais, aquilo que eles acreditavam e ensinavam e pregavam entre eles e para aquelas pessoas que tinham um espírito mais favorável à verdade. Dizendo, mais a serva do Senhor continua: lutavam pela fé da igreja apostólica, a fé que uma vez foi dada aos santos. A igreja no deserto
e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo. Era a verdadeira igreja de Cristo, a depositária dos tesouros da verdade que Deus confiara a seu povo para ser dada ao mundo. Então, perceba, quando houve essa separação no quarto século, essa ruptura, esse povo que sai e vai viver nos vales afastados da terra, esses são os que simboliza, ou melhor, que é simbolizado em Apocalipse capítulo 12 por uma mulher que foge para o deserto. É o que a serva do Senhor diz aqui, que os valdenses, esses que herdaram as doutrinas e a verdade apostólica, eles eram a igreja no deserto. E eles eram os que estavam responsáveis naquela época pelos oráculos sagrados, a verdade, aquele tesouro que foi dado aos apóstolos, aquele pacote, aquela bagagem de doutrinas puras, a respeito não só da divindade, mas em outras coisas também. Agora eles carregavam consigo. Eles estavam levando a tocha, não é, da verdade. E eles iriam conservá-la para, no futuro, dar para um outro povo. A irmã White vai falar sobre isso mais na frente. Vamos continuar. O grande conflito, na página 66, diz: por trás dos elevados baluartes das montanhas, em todos os tempos, refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram esconderijo. Ali conservou-se a luz da verdade a arder por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante o quê? 1000 anos, testemunhas da verdade mantiveram o quê? A antiga fé, que era a fé apostólica. Então, eu quero aqui destacar, porque alguém deve estar se perguntando aí do outro lado, eu não sei, mas eu suspeito. O que é que isso tem a ver, isso que o Efraim está falando, com a doutrina do Deus triuno, ou com a divindade triuna? Né? Você deve estar se perguntando. Tem a ver no seguinte aspecto. Se os apóstolos acreditavam que 3 eram os que testificavam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um, e essa verdade, de alguma forma, caiu por terra ali no Concílio de Nicéia, e, ao mesmo tempo, a serva do Senhor diz que os valdenses mantiveram a verdade apostólica, então é necessário estudarmos um pouco sobre os valdenses, porque eles mantiveram essa verdade por 1000 anos. E se o que eles acreditavam era a verdade, então eles tinham um conhecimento certo, um conhecimento incontaminado, uma crença pura a respeito da divindade. Então, vamos analisar e ver através da história para a gente saber o que eles acreditavam a respeito da divindade, porque o que eles acreditavam era a verdade apostólica, era a fé pura, a antiga fé. Então, vamos aqui. A educação valdense e a doutrina dos apóstolos. Um grande conflito na página 67. Eu acho isso muito bonito. Isso aqui é fascinante. Olha o que diz aqui. Pura, singela e fervorosa era a piedade desses seguidores de Cristo. Os princípios da verdade avaliavam-nos eles acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Semelhantes princípios ardorosamente procuravam eles gravar no coração dos jovens. Desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinava-se-lhes a considerar santos os requisitos da lei de Deus. Sendo raros os exemplares das Escrituras, eram as suas preciosas palavras confiadas à memória. Muitos eram capazes de repetir longas porções, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Os pensamentos de Deus associavam-se ao sublime cenário da natureza e às humildes bênçãos da vida diária. Criancinhas aprendiam a olhar com gratidão a Deus como doador de toda mercê e conforto. Irmãos, eles viviam um paraíso ali na terra.
no período em que eles tiveram descanso, em que não eram perseguidos, ali quando eles estavam no Piemonte, quando estavam nos lugares isolados. Mantiveram a fé pura, ensinava essa verdade para os jovens, logo na tenra idade. As criancinhas memorizavam textos longos das Escrituras. Se as Escrituras fossem queimadas, fossem destruídas, elas ainda estavam vivas na mente dessas crianças e desses jovens, de maneira que eles poderiam reescrever, se fosse o caso. Então, era assim que eles eram. E olha, nas comunidades valdenses, existiam escolas, existiam capelas, existiam as igrejas, existiam as casas onde eles se reuniam. Então, eles eram muito, mas muito bem educados, na verdade e na simplicidade da fé apostólica. Continuando, deixa eu passar aqui. Diz assim, isso aqui é muito interessante. Os pais, ternos e afetuosos como eram, tão sabiamente amavam os filhos que não permitiam que se habituassem à condescendência própria. Perceba que a gente tem instruções sobre a educação da criança. Esboçava-se diante deles uma vida de provações e dificuldades, talvez a morte de Marte. Então, os pais deixavam bem claro, assim, para os filhos, as coisas que poderiam acontecer com eles. Deixavam bem claro para eles como que era a vida. Esboçava-se diante deles as provações, as dificuldades que nós temos na nossa vida. E também é que era ensinado a eles a suportar as rudezas, a se sujeitar a si mesmo, a encarar as responsabilidades. Mas é interessante quando diz muito cedo, eram ensinados a encarar responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreenderem a sabedoria do silêncio. Isso é muito importante. Ser precavido no falar e saber a sabedoria, aprender a sabedoria do silêncio. Irmãos, como eu queria que nós, adventistas do sétimo dia, aprendêssemos isso, não é? Aprender a sabedoria do silêncio. Muitas pessoas na igreja hoje, infelizmente, são destruídos por causa de uma difamação, de uma má palavra que sai da boca de um irmão A, de uma irmã B, que é falado, às vezes, até com esse propósito, infelizmente, de denegrir a imagem. Enfim, uma palavra indiscreta naquela época, que deixassem cair no ouvido dos inimigos, poderia pôr em perigo não somente a vida do que falava, mas a de centenas de seus irmãos. Pois semelhantes a lobos, à caça da presa, os inimigos da verdade perseguiam os que ousavam reclamar liberdade para a fé religiosa. Então, assim, eles eram muito educados como cristãos. Aprendiam os princípios da palavra de Deus logo desde criança. Eu fico assim, eu queria muito conhecer um valdense, sabe? Quando eu leio a história deles, assim, eu fico com o desejo de, quando eu vejo essas gravuras aqui, por exemplo, me dá assim o desejo de estar lá, né? Eu queria muito estar ali e ver na prática, na vida deles, como que era. Isso é um desejo que me vem às vezes ao coração quando leio a história, mas eu sei que tudo isso é possível ser vivido agora. É possível ser vivido hoje. Estarmos em harmonia nos princípios da verdade e conservar a verdade apostólica mesmo nos dias de hoje. E eu já passei por experiências assim. E é muito bom estarmos ali todos unidos em conjunto para adorar a Deus com o mesmo espírito, de estudar a palavra de Deus, de depois sair, pregar de casa em casa, fazer trabalho missionário. Isso é muito poderoso, isso é muito bom. Nós ficamos edificados quando trabalhamos para Deus. Enfim, isso daqui começa a ficar mais interessante. Na história dos valdenses, de Pasquale Lehmann, na página 190, diz assim: no tratado, a antiga disciplina das igrejas valdenses
No artigo 4º, nós temos um precioso manual de instrução religiosa, repleto de ensinamentos sobre fé e doutrina, que ilustra os princípios de doutrina dos valdenses, chamado Manual de Instrução para os Jovens. Então, nesse tratado, tinha esse manual de instrução para os jovens, e no manual estava lá como que eles instruíam, como eles ensinavam os jovens a respeito das doutrinas, dos princípios da fé, da antiga fé, e como é que eles tinham que aplicar isso na vida, e como é que eles tinham também que passar para os outros. Nesse manual, os pastores dos valdenses, chamados barbes, formulavam perguntas aos jovens sobre fé e doutrina, ensinando-lhes a seguir o verdadeiro ensino da Bíblia sobre o assunto mencionado. Nesse método de perguntas e respostas, os jovens aprendiam a verdade e também como se defender dos erros doutrinários. Então, perceba, era muito inteligente esse método. Os pastores dos valdenses chamavam os jovens, né, que eram seus alunos, formulavam perguntas já com as respostas prontas, e os alunos tinham que aprender, memorizar as respostas para aquela determinada pergunta. Porque caso eles um dia fossem enviados para fora, como acontecia, muitos eram enviados para algumas universidades fora dos vales, e se alguém perguntasse sobre a sua doutrina, fizessem alguma pergunta parecida ou semelhante, né, àquelas que foram ensinadas pelos pastores, eles já tinham uma resposta memorizada, já tinham uma resposta com um versículo bíblico na mente para aquela pergunta. E isso é interessante porque eu quero mostrar para vocês perguntas que eram feitas a respeito da divindade e como é que eles tinham que responder. Perceba, aqui tem alguns exemplos das perguntas que eram feitas para que eles aprendessem, né, a memorizar as respostas para aquela pergunta. E tem aqui algumas. Diz assim: se alguém lhe perguntar quem é você, qual seria a tua resposta? Isso é um pastor valdense perguntando para um jovem valdense. O jovem valdense respondia: eu sou uma criatura de Deus, racional e mortal. Só isso, simples. Uma resposta bem simples, mas que já bate o martelo, né? Como a gente costuma dizer aí. A outra pergunta: por que Deus te criou? Ele respondia: para um propósito, para que eu possa conhecê-lo e servi-lo e ser salvo por sua graça. Ok? No que consiste a vossa salvação? Era perguntado. A resposta: em 3 virtudes essenciais. Quais são essas virtudes? Quais são elas? Eles respondiam: é a fé, a esperança e a caridade, né? Ou o amor. Como pode você provar isto? Aí eles já tinham um texto bíblico. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, caridade, né? E estes três. O que é fé? Eles respondiam, de acordo com o apóstolo Paulo em Hebreus 11:1, é a substância das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Quantas espécies de fé existem? Aí os jovens valdenses respondiam: há 2 espécies, ou seja, fé viva e fé morta. O que é fé viva? Eles respondiam: é aquela fé que opera por amor. O que é fé morta? Aí eles respondiam: de acordo com Tiago, é aquela fé sem obras. Ele diz que a fé é sem valor quando não tem as obras. Ou a fé é morta quando se crê que há um Deus, mas não se crê nele para a salvação. Qual é a sua fé? Aí qual era a resposta que eles davam? É a genuína fé apostólica. Continuando, para terminar. Deves tu crer no Espírito Santo? Aí eles respondiam: sim, eu creio, pois o Espírito Santo procede do Pai e do Filho e é uma pessoa da divindade e é igual ao Pai e ao Filho. Então, olha que os valdenses acreditavam. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele procede, sim, do Pai e do Filho, mas não é um proceder no sentido de que procede uma essência espiritualista do Pai e do Filho, não.
O que procede do Pai e do Filho é uma pessoa, porque Jesus diz que rogaria ao Pai e ele daria um outro consolador. É nesse sentido que ele procede do Pai. Ele vem, ele sai da presença do Pai para vir ter conosco. Ele foi enviado um outro consolador. E ele é uma pessoa da divindade. Então, perceba, não são divindades no plural. Não acreditamos em 3 deuses, acreditamos apenas em uma divindade. E o Espírito Santo é uma pessoa da divindade e é igual às outras duas, que é o Pai e o Filho. Isso é que os valdenses estavam treinados a responder. A segunda pergunta é interessante, que eles diziam: tu crês em Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Tem, portanto, 3 deuses? Shalom, meu abraço. Ai, Tá, friozinho. já ouvi alguma coisa agora? É alguma pergunta? Não. Não. Foi alguém que sem querer abriu o microfone, bom. mas eu já fechei, tá bem? Tá bem. Tenham cuidado com o microfone, por favor. Tá bom. Então, era perguntado para os valdenses: olha, você disse que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, tem, portanto, 3 deuses? Os valdenses respondiam: não tenho 3 deuses. Não tenho. Sim. Então, por que nomeaste 3? Aí a resposta era: isto para diferenciar as pessoas. Ou seja, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não com referência à essência da divindade. Ou seja, a essência da divindade é uma. Pois, embora são 3 pessoas, no entanto, há apenas uma essência, uma divindade. E uma essência que é compartilhada por as 3 pessoas. Era isso que os valdenses acreditavam, irmãos, a respeito da divindade. E é o que nós adventistas também acreditamos. Essa era a fé que uma vez foi dada aos santos. Essa era a fé apostólica. Continuando para a gente terminar. No poema Nobre Lição, ou Nobla Leicum, que era assim que eles chamavam, escrito no ano 1100, temos muitos ensinamentos claros sobre fé e doutrina dos valdenses. O poema de 479 linhas transborda com princípios, regras, fé e doutrinas da fé cristã, tais como, aqui está algumas das doutrinas cridas, né, pelos valdenses. Diz assim: a primeira delas, a divindade, que consistia no Pai, Filho e Espírito Santo, envolvidas na obra da redenção. Criam também na queda do homem, na redenção mediante a graça divina, na encarnação de Cristo, ressurreição e ascensão ao céu, a imutabilidade do decálogo como foi dado por Deus, ou seja, os valdenses acreditavam nos 10 mandamentos, eles guardavam o verdadeiro sábado bíblico. Também, né, que é o do 4º mandamento. Acreditavam no livre-arbítrio, isso é interessante, que eles acreditavam no livre-arbítrio e a necessidade da graça divina para produzir boas obras. Ou seja, lá pelo século XVI, né, na época de Calvino, que desenvolveu uma teologia que ficou conhecida como a teologia da predestinação, e que um de seus alunos se opôs, né, chamado Jacob Arminius, que desenvolveu a teologia do livre-arbítrio. Antes do surgimento de Calvino e de Armínio com a teologia do livre-arbítrio, os valdenses já acreditavam no livre-arbítrio. Então, essa doutrina era a doutrina apostólica, a genuína fé apostólica. Outra coisa, eles acreditavam na necessidade da santificação na vida cristã progressiva, ou seja, eles acreditavam na vitória sobre a tentação e que nós temos que nos apartar do pecado, qualquer coisa que venha corromper o nosso caráter. Eles acreditavam numa vida santificada. E que essa vida, essa santificação, ela era cada vez mais, e tinha que ser cada vez mais progressiva até a semelhança do caráter de Cristo. Acreditavam na obra do Espírito Santo, na palavra de Deus como regra de fé e vida, e na pregação do Evangelho, no dia do juízo e a recompensa dos salvos e a vida eterna. Ou seja, parece até que eles eram adventistas que viviam a partir do 4º século. Eles mantiveram a fé pura, não é? Então, é isso que eles acreditavam. E, continuando aqui, né, estamos chegando ao fim, no livro A História dos Valdenses, do James Wiley. Irmãos, esse livro, A História dos Valdenses, a irmã White teve contato com esse livro. Desse livro, ela tirou muitas informações históricas e incluiu no livro de conflito.
Tanto que você vai ver ali, nos primeiros, a partir do capítulo 3 para frente, muitas citações no livro Grande Conflito de James Wiley. E está lá, tem inclusive o nome dele, né? Tá a referência e o nome, Wiley, né? Então, eu peguei aqui emprestado essa citação do livro também, assim como o irmão White pegou, também peguei, para compartilhar com vocês. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: a teologia ensinada nos séculos anteriores, nos vales em que temos colocado na imaginação, foi elaborada a partir da Bíblia. A morte expiatória e a justificação de Cristo foi a sua verdade cardeal. Esta, o Nobla Laicum, a Nobre Lição, que era aquele manual que a gente viu que estava no Tratado de Teologia Valdense, e outros documentos antigos abundantemente testificam. O Nobla Laicum, que é a lição nobre dos valdenses, expõe com razoável clareza a doutrina da Trindade, a queda do homem, a encarnação do Filho, a autoridade perpétua do decálogo como dado por Deus. Isso só está confirmando o que nós lemos aqui anteriormente, aqui no poema Nobre Lição, que tem 479 páginas, onde nós encontramos aqui a fé valdense. Nós só estamos recorrendo a um outro livro de história, que diz que está ali com razoável clareza a doutrina da Trindade no Nobla Laicum, na lição nobre que era escrita pelos valdenses. Só que esse conceito trinitariano dos valdenses não era o conceito católico, era o conceito bíblico do Deus triuno. Enfim, eles também acreditam de praticar boas obras, a necessidade de santidade, a instituição do ministério, a ressurreição do corpo e a bem-aventurança eterna no céu. Este credo, eles se apegavam e exemplificavam na vida as virtudes do evangelho. A pureza dos valdenses tornou-se um provérbio, irmãos. Isso aqui eu queria que vocês aprendessem esse provérbio. Porque sempre quando eu prego e vou falar sobre os valdenses, eu já até memorizei esse provérbio. Porque a fé deles, a vida dos valdenses se tornou um provérbio, mas é um provérbio para o bem, né? Se é que eu posso dizer assim. E fala assim: de tal forma que um valdense era identificado quando não apresentando algumas das corruptas características daquele tempo. Na Nobre Lição tem a seguinte passagem, esse é o provérbio, que diz assim: se há um homem honesto, que deseja amar a Deus e temer a Jesus Cristo, que não engana e faz juramento, nem mente, nem comete adultério, não mata e nem rouba, nem se vinga a si mesmo de seus inimigos, eles prontamente dizem que é um valdóis ou um valdense e é digno de morte. Isso era o que era dito, né? Pelos bispos, por aqueles que perseguiam os valdóis, né? Se você vê na cidade, eles alertavam para os líderes de uma determinada província: olha, se você encontrar aqui um homem que não faz juramento, que procura amar a Deus e temer a Jesus, não se vinga, não comete adultério, não mente, não se vinga dos seus inimigos, poderia acrescentar mais alguma coisa, não bebe, não pratica atos imorais, olha, tem cuidado, eles podem ser um valdense, ele pode ser um valdense, tenha cuidado, ele já é digno de morte. Esse era o provérbio que circulava naquele tempo. Irmãos, eu sei que o tempo já estourou, já estamos chegando ao fim. O livro A Verdade Triunfante, vou logo deixar o caminho preparado para o próximo estudo. O livro A Verdade Triunfante, na página 131, diz assim: o estandarte do evangelho foi passado das mãos dos valdenses, né, de suas mãos marcadas por cicatrizes de batalha, para aquelas dos reformadores. E foi carregado com aclamação de vitória para as nações teutônicas do norte da Europa e para a jovem república da onde? Da América do Norte. O que é que iria surgir lá na América do Norte, no futuro? O movimento millerita, que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aos valdenses foi dada a tarefa de passar a luz para os protestantes dos tempos modernos e de penetrar na escuridão do mundo com a glória da verdadeira doutrina da Bíblia. Através da Idade das Trevas, os heróis valdenses mantiveram a fé que haviam recebido de seus pais, exatamente desde os dias dos apóstolos. Irmãos, olha,
A irmã White fala, no Grande Conflito, como a gente já viu, que eles mantiveram a fé apostólica por 1000 anos. Se os valdenses se apartaram de Roma, da Igreja Romana, lá pelo quarto século, e mantiveram a fé pura por 1000 anos, então eles mantiveram até o século XIV para o século XV. E ali, infelizmente, os valdenses também acabaram por sucumbir e deixaram a tarefa agora para os reformadores. Só que, perceba, os reformadores, eles saíram também de Roma, mas não saíram lá no quarto século. Eles saíram de Roma lá pelo século XIV, pelo século XV, XVI. Foi quando surge ali, começam a surgir os reformadores. Eles saem de Roma, eles saem da Igreja Romana, mas eles, infelizmente, trazem consigo muita bagagem ainda de Roma. E o que eles acreditavam, os reformadores, a respeito do Deus triuno, da divindade triuna, era baseada nos credos de Nicéia, no credo de Constantinopla. Então, eles reformaram e destacaram apenas uma boa parte da verdade, mas não toda ela. Enfim, eles, naquele pouco que eles conservaram, eles se mantiveram firmes e prepararam o caminho, né, para a igreja que iria surgir no final da perseguição, no final da supremacia papal, que era o período de 1260 anos. O remanescente da mulher que ficou no deserto. Lá em Apocalipse capítulo 12, 17 fala: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. As características desse remanescente era que eles guardavam os mandamentos de Deus e tinham testemunho de Jesus. Muitos dos reformadores que viviam na Inglaterra e que depois foram para a Holanda, conhecido também como os puritanos, eles estavam se preparando para viajar para o Novo Mundo. O Novo Mundo que eu falo era a América do Norte. E quando essas pessoas que eram reformadoras, mantiveram a verdade, não queriam se contaminar mais com os ensinos de Roma, eles estavam se preparando para ir para o Novo Mundo. Um de seus pastores, chamado John Hobson, que é esse que está aqui na gravura, ele fez uma oração ali na praia, nas praias da Holanda, antes de os puritanos entrarem no navio, conhecido como navio Mayflower, e ir para a América do Norte. Parece até uma oração profética. Olha o que é que ele diz. Irmãos, eu acho que esse é o penúltimo slide. De separar-nos, só o Senhor sabe se viverei para que de novo veja o vosso rosto. Mas, seja qual for a divina vontade, conjuro-vos perante Deus e seus santos anjos que não me sigais além do que eu haja seguido a Cristo. Se Deus vos revelar algo mediante qualquer outro instrumento seu, sede tão prontos para recebê-lo, como sempre fostes, para acolher qualquer verdade por intermédio de meu ministério. Pois eu estou seguro, olha o que ele diz, de que o Senhor tem mais verdade e luz a irradiar de sua palavra. Lembrai-vos de vosso concerto com a igreja, no qual concordaste em andar em todos os caminhos do Senhor, já revelados ou por serem ainda revelados. Lembrai-vos de vossa promessa e concerto com Deus, e de uns com os outros, de aceitar qualquer luz e verdade que se vos fizesse conhecida pela palavra escrita. Mas, além disso, tende cuidado. Eu vos rogo com o que recebeis por verdade, e comparai-o, pesai-o com outros textos da verdade antes de o aceitar. Pois não é possível que o mundo cristão, depois de haver por tanto tempo permanecido em tão densas trevas anticristãs, obtivesse de pronto o conhecimento perfeito em todas as coisas. Então, perceba, esses peregrinos entram no navio, depois dessa oração, depois dessa fala, né, desse discurso de John Hobson, eles entram no navio e vão para a América do Norte. E é lá na América do Norte que alguns anos depois, né, Deus vai fazer surgir o movimento milerita. O movimento milerita deu origem ao movimento adventista do sétimo dia, mais na frente, que nós hoje fazemos parte. Temos que entender o seguinte, a verdade que os valdenses defendiam
foi passada para os reformadores, mas os reformadores não saíram totalmente de Roma. Eles viveram numa época de densas trevas espirituais. Então, nesse período de densas trevas espirituais, se cumpriu o que estava escrito em Daniel 8, verso 12, que o poder representado pela ponta pequena iria jogar a verdade por terra, inclusive a verdade do Deus triuno. E realmente conseguiu, ao estabelecer credos que ensinava algo totalmente diferente daquilo que foi estabelecido pelos apóstolos. Agora, nos Estados Unidos, lá no Novo Mundo, Deus iria levantar um movimento que iria restaurar todas as verdades que caíram por terra durante o período de supremacia papal, inclusive a verdade a respeito do Deus triuno, a respeito da divindade do Pai, da divindade do Filho e da divindade do Espírito Santo. Então, que movimento foi esse que depois se tornou, ou melhor, a partir dele surgiu o movimento adventista? Foi o movimento adventista millerita do ano 1831 até 1844. E é o que nós vamos estudar no próximo estudo. O próximo estudo tem como título, eu até já deixei aqui guardado para mostrar para vocês, que é A Plenitude da Divindade e o Grande Conflito, os pioneiros adventistas, né, e a restauração da verdade. E aí, que Deus nos abençoe, e eu entrego a palavra de volta agora para vocês, por aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Amém, amém, obrigada, Efraim. Nossa, um choque de conhecimento, né? Louvado seja Deus, que nos tem Amém. instruído, tem nos ensinado. Louvado seja Deus pela sua vida, Efraim, que se dispôs aqui a trazer tanta sabedoria, tanto conhecimento. Também que Deus Louvado seja continue te Deus. abençoar e guiar. E queremos você aqui mais vezes, né? Temos que marcar já, ainda não terminou, né? Essa jornada, certo? Não terminou, Lígia. Ainda tem muita coisa pela frente. Ok, tá bem. Então vamos providenciar, tá bem? O quanto antes. Só queria adiantar, Lígia, que amanhã eu não vou poder, tá bom? Eu tenho um compromisso marcado para amanhã. Se a gente Certo. continuar, seria a partir de quarta-feira para frente, tá bom? Certo, certo. Obrigada. Vamos então dar continuidade às 3 orações. Efraim, pode fazer mais uma oração e eu peço para que 2 pessoas façam também as orações. 2 candidatos a cidadão do céu. Eu já estou pronto. Certo. E a Punira pode fazer uma oração, minha querida? E aí a Punira, Rutinha. A Rutinha está na sala? Deixa eu ver. Lígia, qualquer coisa eu posso também, viu? Não estava conseguindo. Obrigada, Maísa. Então o Efraim, aí a Punira e a Júnia. Lígia, eu não posso agora. Ah, tá bem. Então eu faço. Ninguém levantou a mão. Oremos? Lembrando que hoje, só um momento, Sim. vamos orar pela Heloísa, tá bem? Hoje as nossas orações são para a Heloísa. Pode começar, Efraim. Ok. Oremos. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um momento que estivemos aqui reunidos, estudando a Tua Palavra, estudando a história, estudando a vida dos Teus filhos que viveram no passado e mantiveram a fé pura, a fé apostólica. Que o Senhor possa, através dessa mensagem, através desses relatos, animar o nosso coração, animar a nossa fé, reavivar o nosso espírito, para que a gente venha procurar a sermos também cada vez mais semelhantes a eles também, mas principalmente semelhantes ao Senhor Jesus. Te peço uma bênção especial sobre as pessoas que estão aqui estudando conosco, que estão
tirando esse momento para meditar na tua palavra, para ouvir a tua voz, para estudar. E também que o Senhor venha de forma especial com essa irmã que hoje as orações são dirigidas a Ti para o benefício dela. Que o Senhor possa analisar a vida dela, o Senhor sabe o que se passa, conhece o seu coração, as tribulações da vida dela, do dia a dia que os teus filhos passam, e que o Senhor possa abençoá-la e possa realizar na vida dela aquilo que é o melhor para a salvação dela. Continue comigo aqui também, nas minhas atividades, e nas atividades dos teus filhos que estão hoje participando desse estudo. Se eu possa abençoá-los no dia de hoje, em qualquer coisa que eles forem colocar a mão, que venha ser com a tua bênção. Perdoa-nos se temos falhado contigo em algum momento da vida, que o Senhor possa nos purificar e perdoar nossos pecados, e nos ajudar a reconhecer que estamos no final da história da Terra, e que devemos ter passar por um reavivamento, temos uma comunhão mais profunda contigo. Então, que o Senhor venha realizar isso em nós e venha imputar em nós o querer. E o Senhor venha realizar tudo, inclusive o efetuar. Porque nós te suplicamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Paizinho Santo, na tua presença estamos, Pai. E não queremos sair dela, porque entendemos que quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor fala conosco de uma maneira tão singular, que às vezes ficamos estarrecidos, boquiabertos. E aqui estamos, Senhor, em mais uma manhã, nos deleitando, sob a voz do nosso irmão Efraim, nesta mensagem que o Senhor deixou para nós. Obrigada, Pai. Obrigada. A tua promessa nunca falhou, Pai. E ela não tem falhado conosco, Senhor. As histórias têm se repetido e o Senhor tem continuado no controle e nós te louvamos por isso, Senhor. Esta sala é uma igreja virtual, é uma igreja de consagração, Paizinho. E por isso eu quero te louvar pela vida desse irmão. Tão distante geograficamente, Pai, mas tão perto por tua graça. Obrigada, Senhor. Obrigada pela disposição do Efraim. Obrigada porque o Senhor o habilitou, o Senhor o deu conhecimento, Pai. Mas eu tenho certeza que um dia ele colocou no seu coração esse desejo de aprender do Senhor. E a tua palavra não falhou com ele. Porque a tua palavra diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Senhor, eu tenho certeza que como é o meu desejo, é o desejo de, se não todos, mas da maioria, eu quero acreditar que seja de todos que estão aqui, porque ninguém entrou aqui por um acaso, Senhor. Se tem alguém aqui que ainda não ouviu a tua voz, por favor, ó Pai, envia o teu Espírito agora sobre esta pessoa, Pai. E que possam todos compreender que o Senhor está falando conosco através do Efraim, que o Senhor falou conosco através do Efraim e que o Senhor continuará falando conosco nas considerações. Senhor, obrigada pela vida da irmã Heloísa. Tu sabes as lutas, tu a conhece, Pai. Tu sabes exatamente onde é o endereço físico dela, Pai. Eu sei que o Senhor tem encontrado com ela. Eu sei que o Senhor tem falado com ela. Continue, Senhor, abençoando esta mulher e que ela possa continuar sendo um baluarte do Senhor. Tome-a em tuas mãos. Perdoe os nossos pecados. Permaneça conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ainda na tua presença, Senhor, com o coração repleto de gratidão, Pai. Eu declaro aos céus que é o Senhor quem tem agido nas nossas vidas. O Senhor é o nosso autor, é o doador do ar que respiramos, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Eu não tenho palavras que possam
descrever a enorme gratidão que há em mim. Paizinho, continua a nos orientar, continua a nos guiar, Senhor. E que tudo que temos aprendido aqui contigo, Pai, que não seja só para nós, que possamos sair desta sala, Senhor, cheias do Espírito Santo, refletindo a tua glória para o mundo, Senhor. Há muitos, Senhor, que também estão famintos pelo pão da vida, pela tua palavra, Senhor. Muitos que precisam de auxílio, Senhor, que possamos exercer o método de Cristo, Senhor, na vida das pessoas, que possamos sair daqui, Pai, sem nenhum sentimento egoísta, Senhor, não podemos reter tamanho conhecimento. Nós temos visto, Senhor, tudo que o mundo tem sofrido. E nós não queremos mais permanecer neste mundo, Senhor, mas também não queremos ir sozinhos. Nós temos visto coisas horríveis acontecer neste mundo, viu? E qual será o nosso papel? Qual é o nosso papel nas cenas finais deste mundo? Por favor, Senhor, nos revele a cada um de nós em particular o seu querer. Faz em nós a tua soberana vontade, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero agradecer mais uma vez, Senhor, por tudo e em especial pela vida da Rosângela, que hoje está completando mais um ano de vida. Mais um ano, Senhor, em que o Senhor permite. Mais um ano, Senhor, que o Senhor derrama as tuas bênçãos, Senhor. Nada acontece sem a tua autorização. Que ela possa sentir o teu abraço neste momento, a tua misericórdia sobre a vida dela e sobre os seus. E mediante isso, Senhor, eu quero cantar em louvor à vida dela, Senhor. Parabéns para Jesus, nesta data querida, que nos deu a Rosângela, para alegrar nossa vida, com Jesus ao seu lado, no eterno porvir, que a sua vida lhe seja um eterno sorrir. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém. A Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Amém. Amém. Obrigada, Jeane. Então, vamos partir para os momentos das considerações. Quem gostaria de considerar, de perguntar, pode levantar a mão.
por favor, não sejam tardios em falar aquilo que gostariam. E o nosso tempo já avança, não percam a oportunidade. Heloísa levantou a mão. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta para o Efraim. Os valdenses hoje ainda existem, alguns deles ainda lá na Europa, ou eles foram totalmente acabados, né, com aí o decorrer dos anos, né, dos tempos? Ok, irmã Heloísa. Os valdenses existem hoje ainda, mas eles existem como uma igreja comum, como uma igreja batista, presbiteriana, e que infelizmente, não sei se a irmã acompanhou, né, infelizmente agora há uns dias atrás, numa reunião que houve aqui na Itália, né, na Europa, alguns até pastores adventistas, infelizmente, estiveram presentes, e isso até repercutiu muito, né, porque estavam, de alguma forma, promovendo o ecumenismo e reconhecendo a Igreja de Roma como a Igreja de Cristo, etc, etc. Não sei se a irmã acompanhou e se percebeu que lá tinha representantes da Igreja Valdense também. Então, assim, a Igreja Valdense hoje é uma igreja comum. Tanto quando as pessoas vão ali para o norte da Itália, e vão lá querer conhecer a história dos valdenses, né? Tem lá o monte, conhecido como Monte Castelluso, a Capela dos Valdenses, e etc. Existe até hoje e tem representantes valdenses, só que é como uma igreja comum. Os valdenses do passado não mais existem, porque os valdenses que criam, na verdade, apostólica, na fé apostólica, né? Hoje, os valdenses que existem é o que creem na doutrina reformada, na doutrina dos reformadores, que estavam misturados assim, um pouco com o erro, e se tornaram uma igreja comum, uma igreja reformada, uma igreja tipo a Igreja Batista, entende? Nem sequer guarda um sábado mais. Tá bom? Obrigado. Mais alguém? Muito obrigada, Efraim, pelo esclarecimento. Estão muito caladinhos hoje, gente. Que isso? Vamos lá. Mais alguém gostaria de fazer a consideração? Se não, vamos concluir. Fale agora ou só amanhã. Ok, então, não havendo mais considerações, vamos... Sim, pode Só falar. uma coisa, Lígia. Certo. Aqui nos comentários tem algumas pessoas que estão me agradecendo, etc. Eu não tenho como responder aqui um por um, então eu digo para todos que estão falando alguma coisa aqui, eu é que agradeço por vocês me aturarem por mais de 1 hora. Porque eu falo muito, peço desculpas por isso. Foi um Mas, prazer, Efraim. enfim. Você foi enviado dos céus para trazer, assim, uma luz, um entendimento que muitos de nós não tínhamos. Eu falo por mim mesma, né? Seja Deus. E é fundamental que, neste momento, né, que vivemos da história do mundo, nós tenhamos conhecimento. Porque são muitos os ataques, né, são muitas coisas que têm aparecido e Satanás anda irado, querendo derrubar até mesmo os escolhidos, como a palavra fala, não é? Então, é fundamental, e tudo que tem vindo, né, através de você, é uma bênção muito grande aqui, tá bem? Então, nada é demais quando o assunto é o céu. Louvado seja Deus, então, pela sede, né, que nós estamos tendo pela verdade nesse tempo que estamos vivendo.
Louvado seja Deus. É hora de despertar, é hora de saber, né, e agir com tudo Amém. que estamos recebendo de Deus, né? Amém. Então, vamos para a finalização. Irani, o seu áudio, verifica se está funcionando, queria ouvir mais a sua voz, podia orar conosco. Agora, para Voltou? finalizar. Voltou! Oh, que bom, amém. Seja Amém. louvado. Louvado seja Deus, como é bom ouvir a voz dessa serva, Senhor. Estava aqui orando, Senhor, traz a irmã Irani, Senhor, eu vendo ela na sala e não ouvi o áudio. Eu falei, ela está tentando falar. Que bom. Obrigada, meus irmãos. Efraim, eu Oi. consegui ir acompanhando aqui, peguei o grande conflito, algumas coisas do grande conflito para ir acompanhando, porque ajuda a gente a firmar a fé. Que o Senhor continue te abençoando, seu nome e já está na nossa agenda de oração. Amém. Já ia pedir para poder orarem por mim. Já deixei de ouvir a irmã Irani de novo. Pois é, Irani, continua orando, Juninha. E Lígia, continua bem aí? O som. Alô? Oi, falhou um bocado. Tenta de novo. Pronto, melhorou? Não, não. Ainda tá ruim. Lígia, é melhor deixar outra pessoa orar, minha princesa. Vamos deixar a Giane, vamos deixar outra pessoa orar, a Giane, a Marisa, porque o meu não tá bom. Obrigada, então, Irani. Jeane, minha flor, consegue falar conosco? Deixa outra pessoa orar. Alguém gostaria, por favor, manifeste, levanta a mão ou abre o microfone para orar. Vamos entregar, né, mais uma vez a Heloísa, todos os nossos Eu, irmãos. Lígia, Quem? eu e a Ponira. Amém, amém. E o irmão Efraim também, que precisa de orações. Certo. Eu faço outra oração, é isso, Lígia? Se quiser, mas era uma oração final por de uma pessoa só. Não, não, então deixa a irmã orar, tá bem? Tá bem, tá bem. Tá bem. Obrigada, Efraim. Obrigada. Tá. Vamos orar, então. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus de misericórdia, de bondade, de poder, nós estamos aqui, Senhor, finalizando o nosso encontro, nosso estudo, agradecidos pela Tua providência na nossa vida, agradecidos pelo renovar das nossas forças nesse dia, agradecidos, Pai, pela vida do Efraim, que veio aqui para nos esclarecer a Tua palavra, esse Teu servo, Pai, que emprestou a Tua boca para que o Senhor possa fazer a obra neste mundo. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Nós o entregamos nas Tuas mãos mais uma vez, Senhor. Entregamos também a nossa querida irmã Heloísa, que o Senhor a conhece bem, como disse a nossa irmã agora há pouco. O Senhor sabe das suas necessidades. Ela pede oração pelo seu esposo, pelos seus filhos. Nós queremos entregar toda a sua família em Tuas mãos, Senhor. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito visite esse lar. E que ali o Senhor trabalhe nos corações, para que naquele grande dia essa família esteja reunida no céu, para ir para o céu. Eu também quero entregar nas Tuas mãos a Rosângela, que o Senhor possa renovar mais um ano de bênçãos na vida dela,
e que ela também possa se levantar como um arauto do Senhor. Que o Senhor abençoe o trabalho missionário que ela faz e os planos que ela tem, Senhor, que estejam todos em tuas mãos. Eu peço uma bênção especial para cada lar aqui representado, porque neste momento nós vamos nos despedir, só por enquanto. Agradecidos porque amanhã vamos estar juntos novamente, e depois de amanhã, e mais agradecidos, Senhor, porque vamos continuar esse estudo que iniciamos, e tão maravilhosamente o Senhor não nos tem deixado no engano. O Senhor tem nos revelado a Tua palavra cada dia mais. Nós estamos aqui porque queremos buscar a nossa consagração diária, Pai. E o estudar e o orar faz parte do processo da santificação. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar no santuário, no Teu santuário, Pai. Ajuda-nos a entender essa verdade, que é a principal verdade para os nossos dias. Porque sabemos que a última mensagem que devemos pregar, as 3 mensagens angélicas, elas estão contidas no santuário. Ajuda-nos também, Senhor, a viver a mensagem de saúde, porque só assim poderemos sair mais do que vencedores, na Tua palavra e principalmente em Cristo Jesus. Eu agradeço mais uma vez, quero colocar todos os nossos planos nas Tuas mãos para esse dia, porque o Senhor é quem realiza o querer e o efetuar em nós. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. Seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus é a verdadeira paz e a doce esperança no que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e a conta para o Salvador. Amém. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Irmão Efraim, eu quero dizer que a irmã Aidilis, que seria a nossa mensageira na quarta-feira, ela mandou uma mensagem cedendo o dia dela, né, para você. Então, podemos confirmar quarta-feira o seu retorno? Sim. Tá bom. Muito obrigada. Deus seja louvado. Obrigada, Aidilis. Deus abençoe fortemente. Amém. Louvado seja Deus.
Então, até amanhã a todos, um abraço forte e que sejamos agora o sal da terra, não é? Tchau, até amanhã. Tchau. Até Tá quarta, bem. né? No meu caso é até quarta. Exato. Bom dia. E que dê Bom tudo dia. certo para você amanhã, tá bem? Tá bom, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.